Olá, queridas irmãs, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Para o ano de 2022, que tal nós ancorarmos a nossa fé e a nossa esperança nas santas e firmes promessas? Jesus nos diz, nos promete para este novo ano: estarei convosco, mães de oração, todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante disso, creio que vale a pena nós cantarmos com o poeta sacro. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou tua, ó Senhor. Que nós trilhemos, palmilhemos este novo ano com alegria, com disposição, com certeza da companhia constante do nosso Deus. E agora vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso querido pastor Reginaldo. E, como sempre, amoroso, apertado e demorado abraço. Prezadas irmãs em Cristo Jesus, mães em oração, antes de mais nada quero desejar a vocês um abençoado ano de 2022. Que Deus seja misericordioso com vocês, seja Deus sempre presente, derramando alegrias e consolando o coração de todas vocês. Também quero agradecer a Eni por este convite de compartilhar a palavra de Deus neste que é o primeiro mês do ano de 2022 e a abertura de mais uma temporada, vamos dizer assim, das Mães em Oração. E por causa disso, o tema que eu pensei para este primeiro momento do ano de reunião das Mães em Oração é o tema da oração, no sentido de motivá-las, desde já no início do ano, a serem perseverantes na oração. E antes de nós lermos o texto da palavra do Senhor, quero fazer a oração de gratidão e oração também de iluminação. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por este dia, a nossa gratidão, ó Pai, por este momento de devocional, a nossa gratidão porque em nosso país temos esta liberdade e este privilégio de ter a Tua Palavra em nossas mãos, de ler a Tua Palavra e também, ó Pai, a liberdade de refletir e compartilhar sobre ela. A nossa gratidão pelo Teu amor, pela Tua graça, por este momento de edificação e também, ó Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a presença do Teu Santo Espírito conosco, a nos iluminar, a abrir as nossas mentes e fazer com que a Tua Palavra atinja o nosso coração e possa ser também testemunho, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor em tudo aquilo que nós fizermos. Abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. O texto da Palavra de Deus que eu selecionei para o tema que mencionei há pouco se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do 1º ao 8º versículo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender,
Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Prezadas mães, como nós percebemos já no primeiro versículo desse texto, o objetivo de Jesus ao contar esta parábola se dá no fato de nós nunca abandonarmos a prática da oração, de nós não nos enfraquecermos, não nos desanimarmos, não nos desistirmos da oração em nossa vida. Isto porque, se nós formos bem realistas, nós vamos chegar à conclusão de que a oração é fundamental na vida de todas as pessoas. E a oração é fundamental porque, no final das contas, é ela quem nos sustenta, é ela quem nos fortalece, é ela que nos coloca na presença de Deus, sob os cuidados de Deus. E nós, enquanto seres humanos, e vocês, enquanto mães, sempre temos muitos motivos para orar a Deus. Por exemplo, mães oram por seus filhos e filhas, mães oram pela família, oram pela igreja, e mães também oram umas pelas outras. No entanto, quando nós voltamos para o texto lido, nós vamos encontrar na parábola que Jesus contou duas personagens. A primeira, a viúva, uma mulher que vivia numa condição difícil naquela realidade devido à sua viuvez. Era alguém sozinha. Jesus não conta na parábola se ela tinha ou não algum filho, alguma filha para apoiá-la, para servir de companhia, para ajudá-la, até mesmo no seu sustento. No entanto, esta viúva, devido à sua situação difícil, tem uma causa que precisa ser julgada, tem uma pendência a ser resolvida, e por isso, insistentemente, ela procura o juiz a fim de que julgasse a sua causa. Mas eu quero chamar a atenção no final do versículo 3º do texto lido, em que a viúva diz o seguinte para o juiz: julga minha causa contra o meu adversário. Apesar das dificuldades que aquela mulher tinha, ela também enfrenta um adversário. Ela tem uma adversidade para ser resolvida em sua vida, o que dificulta ainda mais a sua situação. Certamente esta causa era motivo de angústias, de preocupações com aquela viúva. No entanto, era fundamental o julgamento e o resultado desse julgamento a favor dela. A segunda personagem da parábola é o juiz, e Jesus faz questão de enfatizar que se trata de um juiz iníquo, ou seja, era um juiz desonesto, prepotente, arrogante, egoísta, porque pensava somente em si. E por duas vezes no texto, Jesus deixa claro que era um juiz que não temia Deus e que não temia a homem algum. Muito menos seria motivo de temor por parte desse juiz a uma mulher, e ainda na condição de viuvez. Porém, era um juiz iníquo, e um juiz que menosprezava os mais pobres, menosprezava os outros, e por causa disso tudo não julgava com justiça. E devido à insistência então daquela viúva, este juiz, muito mais preocupado consigo mesmo do que pela causa da viúva, resolve julgar o assunto. E diz o texto que para que ela não viesse a molestar-lhe, ou seja,
falar dele, falar mal dele para as demais pessoas, então ele decide julgar a causa da viúva. Depois de concluir a parábola, Jesus apresenta algumas considerações extremamente relevantes para a nossa persistência, para a nossa perseverança na oração. E a primeira consideração é a seguinte: quando orarmos, nós precisamos ter o foco naquilo que Deus é e não no que nós somos. Ter o foco naquilo que Deus é e não no que nós queremos. Embora nós nos identifiquemos com a viúva da parábola, porque nós temos as nossas necessidades, temos as nossas angústias, temos as nossas vontades e queremos também solução para determinados problemas na nossa vida que nos fará viver melhor. Embora então nós nos identifiquemos com a viúva, Deus, porém, não é idêntico ao juiz iníquo. Pelo contrário, Deus é sempre presente. Deus está sempre pronto para nos ouvir. Deus é bom e nas palavras de Jesus, ele faz justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Então, ao orarmos, nós devemos ter esta certeza de que Deus nos ouve e que, do seu modo e não da maneira como nós queremos, ele fará justiça, ele exercerá a sua justiça em nosso favor. A segunda consideração, após o término da parábola contada, é que quando nós oramos, nós devemos confiar na onisciência e na onipotência divina. Devemos ser conscientes de que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do nosso passado, sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro. Deus sabe tudo aquilo que acontece à nossa volta e Deus sabe também tudo o que está em nosso coração. Esta é a onisciência divina. E nós devemos confiar também na onipotência, ou seja, que Deus pode todas as coisas. No entanto, na prática da oração e na resposta de Deus, pode surgir o sentimento de que ele está demorando para nos atender. E Jesus também falou sobre isso no versículo de número 7, na segunda parte, embora pareça demorado em defendê-los. Quando nós oramos e pedimos algumas coisas para Deus, nós devemos ser conscientes do seguinte: há respostas que vêm de Deus que pode ser não para o nosso pedido. Tiago já nos advertiu sobre isto, que às vezes nós pedimos e pedimos mal, pedimos sem este conhecimento do todo, pedimos de forma egoísta, pedimos coisas que Deus sabe que não será o melhor para nós no momento e também para o nosso futuro. Mas quando nós oramos, a resposta de Deus pode ser sim à nossa oração. Porém, o sim de Deus tem um momento certo, tem um momento kairótico, tem um momento oportuno para que a resposta de Deus às nossas orações se concretize. Por fim, a terceira consideração em relação à persistência na oração, o dever de orar sempre, nunca esmorecer, se dá no fato de que quando nós orarmos, nós devemos orar com fé. Orar com fé. Nós não devemos orar como os gentios, como bem disse Jesus, né, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, e advertiu aos seus discípulos dizendo que nós não devemos orar como os gentios, usando de vãs repetições e acreditando que pelo muito falar, que pelo muito orar, serão ouvidos e serão atendidos. Nós, quando orarmos, devemos orar com fé. Orar com fé. E orar com fé significa orar crendo que Deus está conosco e que Ele fará o melhor para nós no tempo oportuno. Não é
pela repetição, não é pelas vãs palavras, não é pela insistência que Deus vai nos atender, mas é pela fé. É pela fé. Não é pelo muito falar, não é pelo ser repetitivo nas palavras que Ele nos atenderá, mas é pelo fato de saber que nós estamos na dependência dEle, em todos os momentos da nossa vida e em todas as situações. Não é errado nós orarmos para Deus pedindo repetidamente algumas coisas, mas não é pela insistência que nós seremos atendidos, mas é pela fé. Para Deus importa muito mais a qualidade da oração, e a qualidade da oração está relacionada à fé, do que a quantidade da oração, achando que nós, pela nossa insistência, é que Deus fará as coisas em nossa vida. Para encerrar, Jesus faz uma pergunta relacionada à oração, pergunta esta que nos leva à reflexão. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará homens e mulheres, mães, que oram, né, com fé, né, que oram confiando na onisciência de Deus, na onipotência de Deus, que oram confiando que Deus é bom e que Deus tem o momento certo para responder às nossas orações, que oram e descansam nas mãos de Deus? Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos ser perseverantes na oração, né? Tendo a consciência de que Deus não é idêntico ao juiz iníquo, que Deus é onisciente e onipotente, né? E diante de tudo aquilo que nós orarmos a Ele, e que a nossa oração tem que ser com fé, com confiança, descansando nas mãos de Deus, sabendo que Ele nos ouve e que Ele tem o melhor para nós. Que assim Deus nos abençoe. Amém.